Oi, maravilhosas, tudo bem? Meu nome é Karine e eu criei esse canal para contribuir com vocês nesse processo de emagrecimento. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história e eu espero que ela acrescente muito na sua vida e que eu possa te ajudar de alguma forma. Esse é o objetivo desse canal, então acompanhe tudo, que esse será o primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou. Acompanhe aí e não liga se eu chorar. Eu iniciei nesse processo de emagrecimento em outubro de 2021, para ser mais específica, no dia 9/10/2021. E esse foi um dia muito complicado para mim, né? Nós tínhamos mudado fazia um ano para Mogi das Cruzes, nós éramos de São Paulo, tá? Nós morávamos em Itaquera e a gente mudou para Mogi das Cruzes em meio a uma pandemia e a gente transformou a nossa vida totalmente. Nosso trabalho é home office, então a gente decidiu que a gente ia mudar. Saímos de um apartamento para morar numa casa. E nós resolvemos mudar nossos hábitos de vida, que não era nada saudável. Nós vivíamos de fast food, né? KFC, McDonald's, lanche, pizza. Era só isso que a gente comia, literalmente, porque a nossa vida era muito corrida e a gente achava que só essas coisas eram rápidas e práticas pra gente comer. E nisso, cada vez mais a gente foi engordando, principalmente eu, né? Eu cheguei a pesar, daqui a pouquinho eu conto pra vocês quanto eu cheguei a pesar, mas vamos contar um pouquinho dessa história. Então nós tínhamos mudado fazia um ano pra Mogi das Cruzes e resolvemos mudar nossos hábitos de vida e começar a praticar uma caminhada, porque aqui é tranquilo, então a gente conseguia ter essa disponibilidade para caminhar. Então, um belo dia saímos eu e meu marido para fazer uma caminhada e resolvemos parar em uma farmácia. Não sei se foi uma boa ideia, mas foi o que nós fizemos. Paramos numa farmácia e resolvemos que íamos nos pesar para ver o quanto nós estávamos pesando e o quanto esse começar a caminhar, esse novo hábito que nós queríamos criar, ia mudar na nossa vida. Chegamos naquela farmácia, meu marido entrou, se pesou e viu lá 82 quilos. Falou, tô com 82 quilos, anotou no aplicativo, né? E beleza, fui lá me pesar. Cheguei na balança, subi na balança e vi lá 105 quilos. Eu nunca tinha chegado nesse peso, nem quando eu estava grávida das meninas. Quando eu estava grávida, o máximo que eu cheguei foi a 97 quilos, né? Final da gestação. Então aquilo me chocou naquele momento. E eu e meu marido, a gente sempre brinca muito, né? A gente sempre conversa e a gente sempre dá risada juntos e a gente sempre se diverte. E nesse dia, eu subi na balança, aí eu vi esse número, eu desci, não acreditando, fui, subi de novo e vi os mesmos 105 quilos, desci da balança e saí. Meu marido estava lá fora, conversando com um cliente, né, no telefone e tal. E aí ele perguntou pra mim, terminou a conversa, ele perguntou pra mim, e aí, quanto você tá pesando? E eu falei pra ele, 105. Aí ele, para de graça, né, fala sério, porque a gente sempre brincava dessa forma e tal. E aí eu confirmei, falei 105. E naquele momento ele parou, tadinho, acho que ele ficou tão sem graça, né, por ter feito essa pergunta e ter brincado com essa situação, que acho que ele sentiu que eu não fiquei bem naquele momento. E contar essa história é algo que mexe muito comigo. Eu relembro cada cena, né, e eu lembro que naquele dia eu só chorava. Eu só chorava e naquele momento que ele falou isso e ele ficou chocado, né, com a minha resposta e tal, de que era realmente esse peso, eu comecei a chorar. Aí comecei a chorar e ele ficou em silêncio e eu entrei no carro e eu só chorava. Mandei mensagem pra uma amiga minha contando sobre isso e naquele momento as únicas coisas que vinham na minha cabeça era o que você fez com você. Por que você fez isso com você? Olha o tamanho que você está. E eu já tinha tentado todas as dietas que vocês imaginarem no mundo. Eu já tinha feito dietas malucas, mirabolantes, todas que vocês imaginarem. Então desde que eu tive a minha primeira filha, há 7 anos atrás, eu vinha tentando emagrecer, eu vinha tentando perder peso, e eu vinha tentando as dietas e remédios mais doidos que vocês possam imaginar, mas sem sucesso. Eu sempre emagrecia e engordava de novo, engordava o dobro, e eu nunca conseguia manter esse emagrecimento. E dessa vez
só vinha isso na minha cabeça. O que você fez com você? Por que você fez isso com você? E eu fiquei o dia inteiro mal, o dia inteiro chorando e com esses pensamentos. E eu falei, eu preciso mudar a minha vida, eu não aguento mais. Eu não tinha mais ânimo pra nada, eu só queria ficar deitada, eu não queria mais sair, eu não queria mais ver ninguém, eu só queria literalmente comer e dormir. Essa era a minha alegria, essa era a minha vida. Muito triste de dizer isso, né? Porque eu tenho 2 filhas, tenho meu esposo, tenho minha casa, tenho meu trabalho. Mas realmente, a minha felicidade girava em torno de comer e dormir. E quando eu vi aquele número na balança, aquilo me deu um choque. Né? Um choque de realidade, um choque de que, Karine, você está com obesidade grau 2, quase 3, né? Por pouquíssimo você não está no 3. E isso é algo assustador. Isso é algo realmente... Não é só sobre autoestima, não é só sobre autocuidado, não é só sobre se valorizar, é sobre saúde. E eu já não conseguia mais caminhar, eu já não conseguia mais abaixar, eu já não conseguia mais brincar com as crianças. E havia muitas coisas que mexiam comigo por conta do meu peso, do meu dia a dia, dificultavam demais. Mas eu não conseguia enxergar, eu só simplesmente não sabia o que estava acontecendo, porque eu só estava triste, né? E eu só queria comer e dormir. E quando eu vi aqueles 105 quilos, né, fui pra casa chorando, como eu falei, contei pra minha amiga, ela tentando conversar comigo, tal, me consolar. E eu falei, não, já tentei de tudo, todas as dietas que não tem mais jeito pra mim, né, eu não consigo emagrecer. Então eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Essa foi a minha decisão, vou fazer uma bariátrica. E naquele momento eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia bariátrica, mas nós tínhamos feito convênio há pouco tempo. Então tem aquele prazo de carência do convênio, né? E eu olhei lá, o prazo de carência do convênio era de 1 ano. Mas eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia, vi os prós, os contras, vi que tinha 30 dias, né? 15 dias de dieta líquida, 15 dias de dieta pastosa. E eu tinha muito medo de cirurgia, ainda tenho muito medo de cirurgia, né? Na minha primeira gestação, a anestesia demorou pra voltar e aquilo me deixou muito preocupada. Né? Então, assim, eu tenho muito medo de cirurgia mesmo. Então não era algo que eu queria fazer, mas era algo que eu via como a última solução, né? Era a minha última esperança. Mas ia demorar 1 ano para eu conseguir autorização no convênio para fazer essa cirurgia. Meu marido também, ele também tem muito medo de eu fazer cirurgia, né? Acho que ele também ficou assustado com isso, da anestesia demorar para voltar. Então ele também não queria que eu fizesse essa cirurgia. E ele falou, Kai, então vamos fazer assim, porque você não começa, já que você tá disposta a fazer uma cirurgia e tá disposta a fazer 15 dias de dieta líquida e 15 dias de dieta pastosa, por que você não começa por 15 dias de dieta líquida e 15 dias de dieta pastosa? Aí se você não conseguir, beleza, aí depois de um tempo a gente vai e você faz a cirurgia. E eu senti no meu coração que não era isso que eu queria, não era a cirurgia, não era algo que eu queria. Então eu fiz uma promessa pra mim mesma. Durante esse 1 ano, eu não ia desistir. E eu iria fazer de tudo pra conseguir o meu emagrecimento de forma saudável, pra que eu não precisasse dessa cirurgia. E a partir daquele momento, eu comecei a iniciar esse processo. E falei, não, eu vou conseguir. Eu fiz esse compromisso e durante 1 ano, independente do que acontecer, não importa se eu engordar, não importa, eu não vou desistir mais de mim. E eu resolvi tirar umas fotos naquele dia. Falei pro meu marido, olha, eu vou colocar um biquíni. E eu quero que você tire umas fotos de mim de frente, de lado, de costas. Porque eu quero ver realmente como eu estou. Eu não me olhava mais no espelho, eu não sabia mais realmente como eu estava. E eu queria ter a certeza, eu queria olhar e ver como eu realmente estava. E ele fez isso. E essas fotos ficaram guardadas durante muito tempo. Durante um bom tempo, eu nunca mostrei essas fotos, eu guardei, eu escondia, mas quando eu vi aquelas fotos, foi um choque maior ainda de realidade. Eu olhei e falei, nossa, olha o tamanho que eu estou, né? Olha o que eu fiz comigo. E naquele momento,
Acredito que o Espírito Santo, né, falou comigo pra eu parar de fazer isso. Pra eu parar de me culpar, de me colocar pra baixo, de eu perguntar o porquê que eu fiz isso, né, de eu me criticar. E eu começar a olhar pra frente. Eu começar a olhar no meu objetivo, começar a olhar pro futuro, do que eu queria a partir de agora. E tudo que eu mais queria naquele momento era emagrecer. Tudo que eu mais queria era voltar a ter minha saúde, voltar a brincar com as minhas filhas. Então eu resolvi começar. E naquele momento eu não sabia muito o que fazer e resolvi procurar ajuda. Como eu falei, eu achava que eu já tinha tentado de tudo, mas resolvi procurar ajuda de uma coach de emagrecimento emocional. E isso realmente transformou a minha vida e me ajudou demais, me fez enxergar o mundo de uma forma diferente. Então eu iniciei nesse processo de emagrecimento. Na época também eu estava fazendo terapia. Uma das perguntas que a minha psicóloga fez um dia e que eu quero deixar aqui registrado para vocês foi: onde está a sua felicidade? E naquele momento eu respondi para ela, falei, não, hoje foi um dia comum. Eu trabalhei, acordei, cuidei das crianças, foi um dia normal. E ela me fez uma pergunta: mas onde está a sua felicidade hoje? Eu falei, não teve nada não, foi um dia comum. E ela parou, me fez parar e pensar, suas filhas não estão com saúde, você não tem trabalho, você não tem casa. E eu parei pra pensar o quanto às vezes a gente desvaloriza, né, esses pequenos detalhes, quanto a gente não enxerga a felicidade. A gente acha que a felicidade é só coisas extraordinárias, mas não. A felicidade às vezes está em pequenas coisas, em pequenos momentos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E eu não consegui enxergar nada naquele momento. E durante muito tempo eu não consegui enxergar nada, eu não consegui enxergar essa felicidade. Então, é o que eu falo pra vocês, não foi só um processo de emagrecimento, foi um processo de transformação da minha vida e eu quero dividir isso com vocês. Então, eu procurei ajuda dessa coach de emagrecimento emocional e comecei a realizar os trabalhos para eu começar a identificar o porquê eu comia exageradamente, o porquê eu descontava as minhas emoções na comida e iniciei esse processo de emagrecimento. Na época, eu lembro que a minha prioridade de vida eram as minhas filhas, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho 2 filhas, uma de 7, outra de 2. Então minha prioridade na vida era elas. Eu vivia em função delas. Mas eu falo que elas não tinham uma mãe, elas tinham uma cuidadora. Porque eu dava banho, eu dava comida, eu cuidava delas, mas elas não tinham com quem brincar, com quem conversar, com quem se divertir. Não, eu cuidava delas, achava que isso era a minha prioridade, elas eram a minha prioridade. Mas eu estava extremamente cansada, extremamente exausta para poder brincar com elas. Então, hora de dormir, pode ir pra cama, toma aqui sua mamadeira, toma aqui seu jantar, jantem e já pra cama dormir, porque é hora de descansar. Então, esse era o momento que eu descansava e eu relaxava. E o que eu fazia nesse momento de relaxamento? Eu comia. Então, eu comecei a identificar que comida pra mim era relaxamento. Era sinônimo de relaxar, de descansar, de descarregar o meu fardo do dia a dia, dos meus compromissos, da minha cobrança com o trabalho, com criança, com casa, com marido. Então a comida, ela era relaxamento para mim. E durante muito tempo, o meu momento de relaxar era comendo. Era descontando as minhas emoções e a minha carga do dia na comida. E eu fiz isso durante muito tempo, porque elas eram a minha prioridade, pelo menos eu achava isso. E quando eu iniciei nesse processo, uma das coisas que eu falei pra mim mesma, falei, não, a partir de agora, eu vou ser a minha prioridade. Enquanto eu não me colocar como prioridade, eu não vou conseguir transformar a minha vida, eu não vou conseguir alcançar sucesso nesse processo de emagrecimento. E eu resolvi me colocar como prioridade. Mas não sei se você é mãe, né? Mas você como mãe, você começa a pensar se realmente isso não é um egoísmo, né? Você se colocar como prioridade não é egoísmo. E eu pensei isso durante um bom tempo, né? Eu não estou sendo egoísta, as minhas filhas precisam de mim, né? Mas eu tinha um grande medo. Eu tinha um grande medo de morrer a qualquer momento. Eu dormia e sentia muita dificuldade de respirar.
Eu acordava muito à noite com falta de ar. Então eu tinha muito medo de morrer e deixar as minhas filhas sem mãe. Então eu entendi que me colocar como prioridade não era egoísmo. Pelo contrário, eu estava realmente agora fazendo algo por elas, algo para melhorar a vida delas, né? Então eu comecei esse processo de emagrecimento e algumas coisas eu resolvi que eu não queria tirar da minha alimentação, que eu sempre tirei e eu sempre sofri para emagrecer. Eu falo que é automático, né? Quando a gente tá no processo de emagrecimento, a gente pensar nas coisas que nós precisamos tirar da nossa alimentação. E comigo não foi diferente. Eu pensava no que eu precisava tirar. Então eu preciso tirar isso, eu preciso tirar aquilo, eu não posso mais comer isso, eu não posso mais comer aquilo, ó, lanche eu não posso comer mais, pizza eu não posso comer mais, eu não posso mais comer arroz, eu não posso... Eu tinha esse pensamento. Mas eu não queria abrir mão de pão e chocolate. Essas eram duas coisas que eu gostava muito, que fazia parte do meu dia a dia e que todas as vezes que eu tentei tirar, eu sofri bastante. Então eu resolvi que eu ia fazer trocas inteligentes, né? O que seria isso? Então eu troquei o pão normal pelo pão integral e o chocolate normal pelo chocolate 70%. E todos os dias eu comia pão e chocolate. Pão integral, geralmente pão integral com queijo. E depois do almoço, 2 quadradinhos de chocolate 70%. Ok, comecei esse processo de emagrecimento, né? Comecei a trabalhar a minha mente, as minhas emoções, identifiquei essa questão do que a comida significava para mim, né? Quebrei crenças que eu acreditava que muitas vezes me limitavam nesse processo de emagrecimento, porque uma das coisas que eu fazia era comer muito rápido, e eu comecei a identificar que na minha infância, né, a minha mãe falava, não sei se isso acontecia com vocês, mas comigo acontecia demais. A minha mãe falava que eu só ia poder brincar se eu comesse tudo. Então eu comia extremamente rápido para eu terminar logo, para eu poder descer para brincar. Então isso foi hábitos que eu trouxe de anos, inclusive para minha vida adulta, e hoje ainda eu preciso trabalhar essa questão do comer rápido, eu preciso me policiar o tempo inteiro. Então são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, por isso que eu falo que não é só um processo de emagrecimento, é também um processo de autoconhecimento. Então essas duas coisas eu não quis tirar da minha alimentação. E resolvi fazer essas trocas. E comecei o processo de emagrecimento, pensei, vou diminuir a quantidade das coisas e eu preciso começar a acrescentar frutas, verduras e legumes no meu dia a dia. Isso eram coisas que eu não gostava de jeito nenhum, eu não comia de jeito nenhum, não achava nada agradável, né? E eu tinha essa grande limitação. E aí eu comecei a fazer trocas comigo mesma, né? Com a minha mente mesmo. Então eu falei, ok, você vai comer pão e você vai comer chocolate todos os dias, mas você vai precisar comer salada e legumes no almoço. O que eu fazia para comer salada e legumes? Eu picava bem picadinho, misturava com a comida, misturava mesmo com arroz e feijão, e ia comendo, colocando para dentro. Gostava disso? Não, achava horrível, né? Os primeiros dias foi muito difícil, porque chegava a me dar ânsia, porque era algo que eu realmente não gostava, mas eu entendia que isso era fundamental para que nutrisse o meu corpo, para que meu corpo tivesse, né, vitaminas para que ele começasse a funcionar, porque um corpo obeso, né, com 105 quilos, ele está totalmente inflamado, ele está totalmente intoxicado, e a gente precisa começar a dar vitaminas para ele, que tem geralmente nas frutas, verduras e legumes. E a gente precisa começar a inserir isso. Então não é só por uma questão de emagrecimento, de perca de peso, mas por uma questão de saúde, como eu falei para vocês. Então eu precisava trazer mais saúde pro meu corpo. Então eu fazia dessa forma e assim eu conseguia comer. E sempre pensando, calma, Karine, depois do almoço você vai comer o seu chocolate. Então eu almoçava fazendo essas trocas literalmente com a minha mente. Comia a salada pensando que depois do almoço eu iria ter algo gostoso e prazeroso para comer, que no caso era o chocolate. Então depois do almoço eu ia e comia os 2 quadradinhos de chocolate. Fui fazendo isso. Foi fácil? Não foi fácil. É muito difícil. Gente, principalmente no começo, é realmente algo desesperador, porque você
você acha que você não vai aguentar. Você acha que isso não é pra você, que tá sendo muito sofrido. Então você precisa começar a mostrar pra sua mente que existem outros prazeres além da comida. Como eu falei pra você, a minha felicidade girava em torno de comer e dormir. E eu precisava mostrar pra minha mente que existiam outras felicidades, que existiam outras formas, né, de prazer além da comida. E eu resolvi também que eu ia começar a fazer atividade física. Comecei fazendo atividade física em casa. Os primeiros dias eu colocava lá no YouTube, né? E começava a fazer atividade física. E tinha criança chorando, e às vezes elas queriam fazer comigo, e tava tudo bem, mas eu coloquei isso como prioridade. E todos os dias eu dedicava 15 a 20 minutos do meu dia pra fazer aquela atividade física. Era a única que eu gostava. Eu suava, eu cansava, eu não queria fazer. Isso era normal, isso era diário, gente. Essa luta com a minha mente era diária, porque eu não queria sair do sedentarismo, eu não queria comer saudável, mas eu precisava e eu tinha feito um compromisso comigo mesma e eu não queria quebrar. Eu queria que nesse 1 ano eu tivesse realmente tentado com todas as minhas forças para eu tentar vencer a obesidade. Então eu fui, fazia as atividades com criança chorando, mostrei muitas vezes isso, tá? Mostrei meu processo, mostrei meu dia a dia, chorei muito nesse processo porque tava difícil, porque eu já não tava mais aguentando, porque eu queria desistir, mas foi vencendo um dia de cada vez, um dia de cada vez. E o primeiro mês se passou e eu perdi 5,5 quilos. Nossa, para muitos é uma alegria. Eu saí da casa dos 3 dígitos, né? Eu comemorei a saída da casa dos 3 dígitos, mas dentro de mim foi uma frustração. Porque eu via pessoas perdendo 8, 10 quilos no mês. E eu precisava perder muitos quilos, afinal eu tinha 105 quilos. Eram muitos quilos que eu precisava perder. E 5,5 quilos na minha cabeça não fazia diferença nenhuma. Não mudou nada na minha vida. E eu fiquei frustrada por ter perdido 5,5 quilos. E falei, nossa, talvez seja o pensamento que você tem também. Eu falei naquele momento, nossa, tanto sacrifício pra nada, pra isso, pra só isso. E eu chorei e conversei com essa minha coach de emagrecimento emocional, que começou a me fazer enxergar o outro lado desse processo. Começou a me fazer enxergar que foram 5,5 quilos. O quanto é 5,5 quilos de gordura? E ela me mostrou a diferença de 5 quilos, aquele montante. Na verdade, ela me mostrou uma imagem que tem, vou até colocar aqui depois pra vocês, de 2,5 quilos e falou, você perdeu 2 desse um pouco mais. Então aquilo era um volume enorme de gordura que eu tinha no meu corpo. E ela começou a me fazer enxergar pelo lado bom da coisa. Eu poderia ter engordado esses 5 quilos, ou eu poderia não ter perdido nada, e eu perdi 5,5 quilos. E eu respirei fundo, lembrei da promessa que eu tinha feito pra mim mesma e resolvi continuar. Vencendo dia após dia, um dia atrás do outro. E assim foram. No segundo mês perdi 4,5 quilos. Teve um mês que eu perdi 1,7 kg. Mas a minha cabeça já estava mudando. A minha forma de enxergar esse processo de emagrecimento já estava mudando. Era a toalha que estava fechando. Era a calça que estava entrando. Era a roupa que estava ficando larga. Era eu conseguir abaixar para amarrar um cadarço. Era eu conseguir abaixar, me sentar no chão para brincar com as minhas filhas. Era eu conseguir pegar minha filha de 2 anos no colo e ficar com ela no colo. Eu entrar numa loja de departamento e ter uma roupa que servisse. São pequenas coisas que às vezes a gente fala que não liga pra isso, que isso não faz importância, que isso não tem importância, que isso não mexe com a gente. Mas lá no fundo, só quem já passou por isso, só quem já foi obeso, consegue enxergar essas dores e saber o quanto nós queremos sim ter esses momentos, o quanto isso faz sim diferença na nossa vida. Não é só uma questão de estética, como eu falo, é uma questão de saúde. E a minha saúde não estava bem. Eu não estava feliz, eu não estava conseguindo fazer as coisas. E a partir do momento que essas pequenas conquistas começaram a entrar na minha vida, eu comecei a enxergar
o quanto estava sendo bom, o quanto esse processo estava me ajudando na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida do meu esposo, na vida da minha família. Eles tinham agora outra Karine. Uma Karine mais feliz, uma Karine mais animada, uma Karine que brincava, uma Karine que sorria, uma Karine que queria sair, uma Karine que queria conversar com as pessoas. Porque antigamente essa Karine não existia. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu gostava. Eu era Karine mãe, eu era Karine profissional, eu era Karine esposa, eu era Karine dona de casa, mas eu não era mais a Karine mulher. Ela não existia mais. Ela tinha morrido. Eu não me cuidava, eu não me amava, eu não via importância nenhuma em me colocar como prioridade. Eu tinha esquecido de mim. E realmente eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu não sabia quem eu era. E nesse processo de emagrecimento eu revivi tudo isso e eu comecei a enxergar quem eu era. Eu comecei a entender e conseguir identificar quem é a Karine mulher. O que você gosta, Karine, de fazer. O que você tem prazer em fazer, o que te deixa feliz, o que te deixa animada. Esquece a comida. Quem é você? O que você faz? Eu tinha esquecido disso. Quem eu era, o que eu gostava, eu não conseguia mais enxergar. Então, nesse processo de emagrecimento, veio também junto um processo de autoconhecimento. E ao tempo todo, Deus falava comigo nesse processo e me dava forças para continuar. E me fazia enxergar tudo que eu estava perdendo, que eu não enxergava antes. O quanto eu tinha coisas, o quanto eu tinha privilégios da vida que muitas pessoas não têm. Que eu tinha as minhas 2 filhas que me amavam incondicionalmente e precisavam de mim. E eu estava ali o tempo todo estressada, cansada e descarregando toda a minha frustração. Por não conseguir emagrecer, por não conseguir ter o corpo que eu queria, por não conseguir ter saúde, por não ter ânimo para nada. Eu estava descontando nelas. Apesar de achar que elas eram a minha prioridade, elas não eram a minha prioridade. Eu descontava as minhas frustrações nela, eu descarregava todo meu estresse e a minha ansiedade nelas. Eu só queria que elas sobrevivessem, né? Porque era isso que eu fazia, eu cuidava, alimentava e elas estavam sobrevivendo. Mas a partir do momento que eu fui enxergando esse processo de emagrecimento, fui me autoconhecendo, fui entendendo o que era bom pra mim, o que funcionava pra mim, o que não funcionava pra mim, quem eu era, o que eu gostava, o que me dava prazer, o que me relaxava, o que me estressava. Quando eu comecei a identificar tudo isso, aí sim elas começaram a ter uma mãe de verdade. Uma mãe que sentava pra brincar, uma mãe que se divertia. Porque, gente, criança não quer cuidado, ela quer carinho, ela quer atenção. Então, a partir desse momento, eu comecei a enxergar isso, porque eu não enxergava. Eu achava que eu estava fazendo o melhor pra elas, mas eu não tinha nem pra mim. Eu não gostava de mim, eu não me cuidava. Como que eu ia dar para os outros algo que nem eu tinha? Nós só conseguimos oferecer ao outro aquilo que nós temos. E naquele momento, eu só tinha frustração, eu só tinha amargura, eu só tinha ansiedade, eu só tinha estresse. E era tudo isso que elas recebiam. E a partir do momento que a minha vida mudou, né, com esse processo de emagrecimento, e eu fui perdendo, e fui me autoconhecendo, e os quilos foram diminuindo, e a disposição foi voltando, e eu comecei a enxergar o quanto eu era linda, o quanto eu me amava, o quanto eu precisava me cuidar, o quanto eu precisava me colocar como prioridade, o quanto eu precisava ter o meu momento, o quanto eu precisava fazer algo por mim, o quanto eu precisava me olhar com carinho. E a partir desse momento, elas começaram a realmente ter uma mãe, porque eu me amava, eu me cuidava, eu me tratava com carinho, eu comecei a olhar pra mim e então elas começaram a ter isso, elas começaram a ter carinho, elas começaram a ter atenção, elas começaram a ter amor. Porque, como eu falei, nós só damos ao outro aquilo que nós temos. Então, o que eu quero falar? O tempo foi passando, né? E eu fui
perdendo os quilos, emagrecendo e mostrando todo o meu processo, todo o meu dia a dia. Mostrava quando eu estava bem, mostrava quando eu não estava bem. Até hoje eu faço isso, mostro esse meu dia a dia. Mas o que eu quero falar nessa história com vocês é que se eu conseguir, você também consegue. Então, com o passar do tempo, em 10 meses, eu perdi mais de 30 quilos. Para ser mais específica, 32 quilos eu perdi em 10 meses. E eu não desisti de mim. E a minha mensagem hoje, nesse primeiro vídeo, é essa: não desista de você. Você é maravilhosa, você vai conseguir. E se eu conseguir, você também consegue. Se inspire na minha história, entenda que é possível, acredite em você e você vai longe. Então, já se passaram 1 ano desse processo e eu continuo. A minha mente e as minhas emoções foram transformadas. Eu comecei a enxergar o mundo e a comida de forma diferente. Eu comecei a enxergar que a minha vida não girava em torno da comida. Eu comecei a entender quem eu realmente era, o que eu realmente gostava e o que eu queria para minha vida. E esse processo de emagrecimento não foi só para transformar a minha vida. Eu quero trazer isso para vocês. Eu quero que vocês comecem a entender e comecem a se inspirar também, talvez através da minha história, para que vocês acreditem no potencial de vocês. Vocês são maravilhosos. Eu quero que vocês recuperem a disposição. Quero que vocês recuperem sua autoestima e principalmente que vocês recuperem a sua saúde mental e física, porque esse processo é mais do que um processo de emagrecimento. Eu quero que você se autoconheça, eu quero que você entenda que você tem como mudar, você tem mais uma chance e se coloque como prioridade. Faça isso por você, porque você é maravilhosa e você merece o melhor. Conte comigo, eu vou mostrar em outros vídeos também um pouquinho mais do que aconteceu na minha história. Vou trazer alguns relatos e algumas informações para que vocês entendam como foi um pouquinho desse processo. E acreditem que é possível. O que vocês precisarem, contem comigo. Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. A partir desse momento, eu quero que vocês saibam que vocês têm uma ajuda. Vocês têm alguém aqui que já passou pelo que você está passando. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dificuldade. Eu sei que não é fácil, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que você está sentindo, porque eu também passei por isso. E eu quero que você sinta-se abraçada nesse momento e saiba que eu estou aqui para ajudar. Eu quero trazer isso como missão de vida, realmente ajudar e contribuir na sua vida para que você enxergue o mundo de uma forma diferente e que seu emagrecimento seja leve, tranquilo, sem neuro e sem estresse. Saiba que você não precisa sofrer para emagrecer. Isso foi algo que eu sempre achei que era o que funcionava. Então toda vez que eu tinha que entrar numa dieta eu sofria, mas eu preciso porque é só assim que funciona. E eu quero te falar que não. Não é só assim que funciona. Eu quero te mostrar que existem outras alternativas, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder, compartilha, curta esse vídeo. Se você puder, se inscreve no canal e eu conto com a sua ajuda. Em breve terei mais vídeos. Beijo!